todos. Estamos no 5º Congresso Baiano, primeiro encontro nordestino de Direito das Famílias e Sucessões. Eu me chamo Bruna Vidal, sou advogada, sou mestranda em Direito Civil, sou professora da PUC-Rio. Estou aqui com Cláudia Prete, eu sou psicanalista, sou vice-diretora de Relações Interdisciplinares do IBDFAM e trabalho nessa perspectiva desse diálogo entre o direito de família e a psicanálise. Claudinha, é sempre um prazer estar com você. Essa não é a primeira vez, nós já tivemos vários outros encontros e que venham muitos outros. Mas hoje eu acho que esse tema é um tema muito caro para mim, né, em relação ao direito da pessoa idosa, ao direito à convivência da pessoa idosa e a alienação parental inversa. E eu queria começar dizendo assim que o óbvio ele precisa ser dito. Por que hoje a gente está trazendo esse tema da pessoa idosa? Eu acho que vem muito sob esse viés da longevidade. Hoje, as pessoas vivem mais do que viviam antes. Enquanto que na década de 60, a expectativa de vida era em média de 52 anos de idade, hoje nós temos uma expectativa de vida em média de 77 a 78 anos de idade. E mais do que isso, além das pessoas estarem vivendo mais, existem mais pessoas idosas. Esse grupo aumentou significativamente. Hoje, o número de pessoas idosas representa 15% dos brasileiros. Eu estou falando aí em 31 milhões de pessoas idosas. Mais do que isso, Claudinha, a gente tem dentro desse grupo, que eu gosto de chamar de grupo 60+, uma heterogeneidade muito grande, que vem, na verdade, sob várias perspectivas, sobre condição física, psicológica, uma condição social, uma condição financeira. Então, hoje estamos tratando e olhando muito mais para a pessoa idosa justamente por conta desses aspectos, dessa mudança de cenário que é significativa. Exatamente, Bruna. Eu estou super feliz de estar aqui com você, porque a gente realmente conversa sobre muitos assuntos. E essa questão, você tocou aí na sua introdução em vários pontos que eu acho que são fundamentais, né? Quando você diz 60+, a gente já encontra algo muito interessante, porque com o progresso, né, da ciência, o avanço da medicina e de todas as técnicas, a expectativa de vida, de fato, se alongou muito, né? Essa população 60+, cresceu muito, e é interessante porque já que a gente está aqui falando, né, na perspectiva do direito, esse 60 enquanto um marco legal, né, de início dessa fase da vida, né, a partir dos 60 anos, também traz uma série de questões, né? Então, porque hoje nós envelhecemos, e eu digo nós porque eu pertenço ao grupo dos 60+, né? Nós envelhecemos com um pouco, apesar dessa heterogeneidade toda, mas a gente envelhece com mais qualidade, né? De vida, no sentido de mais saúde, de mais vigor, pelo menos a maioria das pessoas, isso não é uma regra geral. E isso tem trazido questões, né? A gente tem vivido hoje, por exemplo, às vezes 5 gerações convivendo dentro de uma mesma família. E isso cria na convivência questões que são absolutamente importantes da gente comentar aqui. Pois é, mas aí eu vou pegar um gancho seu, Claudinha, pelo seguinte: Bobbio, numa autobiografia dele, ele dizia que a velhice é um tema não acadêmico. Nós estamos mudando esse cenário, mas se nós formos comparar produções acadêmicas e estudos em relação a criança, adolescente e pessoa idosa, nós temos um número assim muito diferente, porque é muito mais expressivo a produção e o estudo de pessoas e quantas pessoas se debruçam sobre o tema da criança e adolescente, e menos expressivo sobre a pessoa idosa. Então a gente precisa, diante dessa mudança de cenário, mudar também o nosso foco de estudo e se debruçar mais sobre o tema. Porque a gente acaba tendo essa percepção de que há pouca produção científica, há poucos estudos sobre essa temática.
Ao mesmo tempo, eu acho que isso que você traz, que é um dado fundamental, a gente vai precisar fazer aquilo que o Freud, né, quando traz a psicanálise ao mundo e revoluciona o pensamento, ele diz: precisamos ler o contexto cultural, porque isso impacta nas subjetividades, né? Assim, Lógico. o que se passa hoje, né? Assim, a gente vive um mundo onde a exigência de produtividade, de sucesso, de excelência está ali o tempo todo colocado. E a gente está falando de um tempo da vida, né, aonde supostamente existe um declínio na produtividade. E aí é que eu trago para você assim o elemento da utilidade. Isso aí. Então, com base no que eu tinha dito antes, eu vejo ainda esse grupo, né, pessoas idosas ainda invisibilizado, de certa forma. E acho que muitas vezes a pessoa idosa só é vista, ou seja, só perde só retira essa capa da invisibilidade quando está atrelado à utilidade. E, Claudinha, assim, não tem como, diante dessa temática, desse congresso, nessa energia que só Salvador, só Bahia tem, a gente não trazer o caso do senhor Paulo, que já digo de antemão, eu me recuso a tratar como as pessoas estão tratando, que uma notícia, na verdade, ela foi pulverizada e ela foi colocada já sob uma perspectiva até vexatória. E de memes, daquele né? senhor, De criação TikTok, de memes, memes e tudo situação mais. absurda, até de desrespeito. E né? aí o senhor Paulo é um caso assim, você pode analisar o caso dele sob várias perspectivas. Eu prefiro analisar sob a perspectiva da invisibilidade, pelo seguinte: o senhor Paulo ele só foi visto quando estava numa cadeira de rodas e morto para fazer a contratação de um empréstimo que já havia sido pré-aprovado por uma instituição financeira. Mas ele só foi visto após ele conseguir um benefício, porque aquele crédito só foi aprovado porque ele conseguiu um benefício continuado. Então foi dado para ele uma utilidade a partir da perspectiva financeira do direito ao crédito, e aí sim ele foi visto. Aquela cena só foi possível ser gravada porque ele tinha um contrato pré-aprovado de empréstimo. Exatamente. O que você está trazendo com esse exemplo, que eu acho que foi um caso emblemático dessa temática que a gente está trazendo aqui, dentro do contexto de um congresso tão plural, inclusivo e que aborda tantas questões, toca nisso que eu estava trazendo da produtividade, da utilidade, e é interessante isso que você traz de utilidade, porque utilidade lembra objeto, né? A gente tem um objeto que é útil, né? E o que a gente tem visto nessa espécie de mutação dos laços sociais que a gente testemunha hoje na nossa contemporaneidade, é que as pessoas muitas vezes se tornam objetificadas, sobretudo esses vulneráveis, né? Porque esse exemplo que você traz é um exemplo de uma pessoa vulnerável em diversos sentidos, né? Era vulnerável porque tinha patologias que não podiam ser tratadas, porque o contexto dos serviços e das políticas públicas não chegavam, ele não conseguia ter acesso a isso. É uma pessoa vulnerável, porque do ponto de vista das relações familiares, a gente tinha um contexto, me parece, né, pelo que eu andei pesquisando, muito disfuncional, que lançou, porque quando a gente pensa no lugar e na forma de laços e de convivência de um idoso, a gente fala também daquilo que foi o contexto de laços e convivência dele ao longo também da vida. Não que isso vai ter uma continuidade, mas isso provoca marcas que trazem efeitos lá na frente, né? Que é um ponto que talvez a gente possa abordar num outro contexto. Mas ele
trazia um posicionamento de abandono e vulnerabilidade absurdos É, para um sujeito humano, né? Assim, exatamente. então, eu acho que cabe muito mais utilidade. Esse termo utilidade é perfeito nesse sentido, porque tornamos-nos objetos. Se não produz, se não tem o viés financeiro muito acentuado, porque existem vários tipos de população nesse nosso país, né? A gente aumenta sobremaneira a vulnerabilidade dessas pessoas, É né? porque, na verdade, penso eu que todos nós podemos ter em algum momento um ponto de vulnerabilidade, um momento de vulnerabilidade. Mas para essas pessoas idosas, a vulnerabilidade ela já é reconhecida. Tanto é que eles têm um estatuto próprio, justamente com um viés protetivo. E não à toa foi modificado esse estatuto que antes era o Estatuto do Idoso para o Estatuto da Pessoa Idosa, para conferir sim uma compreensão, porque as palavras têm um significado e um significante no sentido de que são sujeitos de direitos. Então não tem que ser visto sob esse viés da utilidade, mas é isso que nós vemos. Eu não sei se você conhece um fenômeno chamado avosidade, que é esse contato transgeracional entre avós e netos, e que inclusive é reconhecido pelo Código Civil no seu parágrafo único, artigo 1589, que prevê o direito dos avós a visitar, que eu não gosto dessa palavra, mas a conviver. Que deve ser Abolido, né? Mas de conviver com os seus netos. Só que muitas vezes esses avós também são vistos sob essa perspectiva da utilidade. Né? Muitas vezes, o que acontece? Quando os avós não podem suprir as necessidades dos seus filhos que trabalham e que precisam de alguém para auxiliá-los com o cuidado dos filhos, ou seja, avós cuidadores acabam sendo não pais cuidadores, porque há uma transferência. Se os avós não cumprem essa missão que lhe é delegada, muitas vezes existe uma ruptura dessa convivência, quase como uma represária. Ah, você não pode cuidar do meu filho, do seu neto, então você não precisa ver, você não precisa Ou você conviver. não pode cuidar do jeito que eu estou determinando que você cuide, né? Porque isso é um ponto super interessante, assim. A gente tem que sempre pensar que cada geração que chega propõe muitos e muitos e muitos desafios para a geração que as recebe no mundo, né? Assim, quando a gente fala dessa convivência intergeracional, a gente trata de uma série de questões que você trouxe, algumas fundamentais aí, e que, lendo com as lentes do nosso funcionamento hoje, porque se a gente olha no Código Civil, em todas as leis existe o estatuto, existe essa legislação, existe uma série de mecanismos que prevêem proteção, mas existe também essa demanda de que esse sujeito, e aí eu quero fazer uma ressalva psicanalítica, porque eu mereço poder falar, né? Claro, é o seu lugar de fala, Cláudia. Exatamente. O sujeito de direitos, ele envelhece, mas esse sujeito, esse ali do inconsciente, de desejo, ele não envelhece. E o que a gente vê ao transformar esse lugar desse sujeito em utilidade é uma violência a esse sujeito, né? Então, por exemplo, a gente tinha há algumas gerações atrás, normalmente avós que não trabalhavam mais, porque já tinham se aposentado, porque o tempo que se exigia de produtividade e que cabia dentro da possibilidade até de saúde física era muito menor. Então, eram avós
que estavam muito mais disponíveis a estar se ocupando dos netos. Hoje a gente muitas vezes tem avós que estão trabalhando a pleno vapor, Exatamente. né? Hoje, na verdade, existem avós que estão sendo chamados para os processos para suprir as necessidades dos netos, porque os pais não estão conseguindo fazer isso. São os avós que ainda estão como chefes de família e sustentando esses filhos e esses netos. Então, eu acho, eu faço aqui um ponto de crítica sobre essa visão um pouco romântica que trazem da avosidade, né? Principalmente sob a perspectiva da criança. Óbvio que tem uma importância enorme esse acesso e contato com a ancestralidade, com as histórias da família, com tudo isso para o desenvolvimento dessa criança Isso é fundamental, e para o né? idoso também. Afinal de contas, o direito à convivência familiar, ele é um direito tanto da criança quanto da pessoa idosa também. E é um direito previsto na Constituição Federal. Para a pessoa idosa, a gente tem as previsões dos artigos 229 e 230 da Constituição Federal, e não só lá. No Estatuto da Pessoa Idosa, nós também temos uma previsão, várias previsões dentro do Estatuto, em relação a essa convivência. Então, o legislador, sim, ele olha para essa convivência familiar e ele percebe a importância disso, a ponto de a gente ter tanto na Constituição, que é o nosso sol, né, no direito, que é onde vai irradiar todas as demais legislações, é o que vai nos nortear, mas a gente também precisa ter um olhar sobre esses idosos que são vistos sob essa perspectiva da utilidade. E se você não é útil, se você não pode fazer como eu preciso que você me atenda, ou exatamente como eu estou orientando a fazer, então esse direito à convivência familiar, ele cessa. Você tocou em um ponto que nós psicanalistas, que principalmente quando fazemos clínica, a gente tem testemunhado 2 pontos fundamentais, assim. Quem nunca de nós aqui, né, assim, não tem memórias afetivas com nossos avós, daquelas histórias de alguns atos de transgressão, mamãe não deixa comer doce, mas De vovó cheiros, deixa, né, do Cláudia? cheiro da comida da vovó. Eu tinha uma coisa assim com a minha avó, quando a minha avó faleceu, a minha avó materna, eu falei, vários netos, né? Minha avó teve 7 filhos, e aí a gente, assim, minha avó não deixou bens, não houve inventário, mas houve uma reunião familiar do tipo, o que cada um vai querer? Primeira coisa que eu falei, eu quero os casaquinhos da minha avó. Com o cheirinho porque dela. tinha o cheiro da minha avó. Aquilo ali, para mim, tem uma memória, tem um significado. Que é um ponto que tem sido também mais um dos que estão sofrendo uma certa desvalorização hoje. Sim, né? sim. Então, eu me lembro, você falou da sua história, eu me lembro da minha, assim, porque eu tive avós, aliás, eu tive 3 avós, porque na minha família materna, os meus avós se separaram num tempo onde a separação era em volta de uma série de questões muito graves, né? Assim, não era ainda nem mulher desquitada, era mulher largada, né? Mas que, paradoxalmente, virou um arranjo muito moderno, porque eu nasci com 3 avós e convivi a vida toda com 3 avós. E tenho memórias afetivas dessas vivências. E quando eu tive filhos, e a minha mãe ainda trabalhava, por exemplo, meu pai trabalhava, mas quando eles iam se ocupar dos meus filhos, que eu me queixava de alguma transgressão desse tipo, tá dando um alimento que eu não gostaria que desse, a minha mãe tinha uma fala que eu demorei assim algum tempinho para aceitar, mas que depois eu reconheci como absolutamente pertinente. Ela falava assim para mim: olha só, eu criei você, os meus filhos, eu vou ser avó. Né? Os Isso. meus netos, o meu ato falho, os meus netos, eu vou ser avó, não vou ser filho. Justamente o ato falho fala disso. Né? Os meus netos, eu vou ser avó. E aí a gente passa para esse ponto que a gente está falando, do que está se passando hoje
E a gente percebe que há uma certa tentativa de apagamento da história dessas pessoas que já não estão mais tão jovens nem numa fase tão produtiva. Porque a É como se função... aquilo tudo não servisse para nada, como se essas memórias não fossem preciosas na constituição psíquica dessas gerações que estão vindo posteriormente. As né? funções estão modificadas, as funções muitas vezes estão trocadas, invertidas. Mas assim, essa eu reconheço como um tipo de violência à pessoa idosa. O apagamento da história é absolutamente violento, porque você nega o lugar de sujeito, você objetifica aquele idoso. Claro, né? Nós estamos falando de um abuso moral, nós estamos falando de uma violência psicológica, mas essa é apenas uma das violências que a pessoa idosa sofre, porque a maior parte das violências que a pessoa idosa sofre é dentro da família, é no ambiente intrafamiliar. Eu tenho aqui uns dados que é o seguinte: a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, só no primeiro semestre de 2023, Cláudia, foram 47 mil denúncias e 282 mil registros de violência contra a pessoa idosa. A gente precisa olhar para isso. E dentre várias as violências que são praticadas, violência patrimonial, violência física, está sim a violência psicológica. Exatamente. E aí a gente abre, né, até essa discussão para um outro tema da nossa conversa aqui, que é a alienação parental inversa, né? Que eu acho que você pode introduzir esse tema a partir disso aí, que é muito interessante. Você objetifica a violência psicológica, ela é muito sutil. E você tem toda a razão. A grande massa, se a gente tivesse alguma medida para medir isso, da violência psicológica, ela é intrafamiliar. Né? Ela é intrafamiliar. E essa população tem vivido muito isso. Né? Essa violência sutil, difícil de ser comprovada, mas que traz efeitos nefastos na vida do sujeito. Né? Cláudia, coloco nós, porque você faz parte disso, nós somos estudiosas, nós nos dedicamos à temática da alienação parental, que eu prefiro hoje chamar, principalmente por afetar a pessoa idosa, naquele conceito da Bruna Barbieri de alienação familiar, mais amplo. Né? E ontem, dia 25 de abril, foi o Dia Internacional de Combate à Prática da Alienação Parental, a prática da alienação familiar. Então, veio muito a calhar hoje, no dia 26, estarmos abordando sobre esse tema. Mas o fato é que as pessoas já reconhecem essa expressão, né, esse fenômeno, que é um fenômeno social, que é um fenômeno psicológico e é um fenômeno jurídico, reconhecido porque nós temos uma lei que define o que são atos de alienação parental e exemplifica, inclusive, alguns desses atos, mas a gente reconhece isso para crianças e adolescentes, porque, de fato, a Lei 12.318, ela fala em crianças e adolescentes, né? Mas esse fenômeno, nós também podemos dizer que ele afeta a outra extremidade da linha da vida. Se de uma extremidade nós temos a criança e o adolescente, na outra extremidade nós temos a pessoa idosa. E ela também é afetada por esse fenômeno. Só que a gente chama de alienação familiar inversa. Porque justamente não são os pais alienando os filhos, mas são muitas das vezes os filhos alienando esses pais. Essas pessoas com uma capacidade mais reduzida, e capacidade aqui eu não estou falando de capacidade civil, daquela capacidade em relação à idade prevista pelo Código Civil, não, mas de uma capacidade reduzida mesmo, a ponto deles serem considerados vulneráveis, deles estarem num estágio de vida mais vulnerável, em que eles ficam suscetíveis a ter essa imposição de algum poder, de algum controle por essas pessoas que acabam praticando esses atos de ruptura de vinculação com
pessoas com as quais essas pessoas idosas conviveram e viveram quase que ao longo de toda a sua vida. E que fizeram parte da construção dessa história, que nessa de quem situação, são, né? Como sujeitos, como você disse. Exatamente, que nessa situação vai ficando apagada, né? E aí vem, assim, tem tantos elementos para a gente falar disso, né? Eu fiquei aqui lembrando, assim, de uma intolerância que muitas vezes a gente testemunha no trato com esses idosos. Você já me falou isso? Para de ficar repetindo a mesma história o tempo todo. Ah, eu não aguento ir lá na casa dos meus pais, porque o tempo todo meu pai fica contando a mesma história, né? Sem Como contar diz a infantilização. música. Exato. Por que com a pessoa idosa as pessoas começam a falar no diminutivo? Fala no diminutivo, muda a fala. Engraçado, vou contar um caso aqui meu, que foi num processo de curatela. Eu costumo fazer visita aos curatelados, enfim, eu gosto de fazer esse acompanhamento mais próximo. De ter esse cuidado para qual é o lugar dele exatamente. Ali, né, nesse processo de se todo. tiver em algum lar, de alguma instituição de longa permanência, eu faço uma visita. E quando eu cheguei, era uma fisioterapeuta que estava atendendo a curatelada, a pessoa idosa, e falando como se ela fosse uma criança. Até assim, uma infantilização que às vezes para nem crianças cabem, sabe? E eu virei para ela e perguntei, mas por que você tá falando com ela dessa forma? Como se fosse um débil, né? Ela compreende aquilo que você está dizendo. É uma negação de ver esse sujeito de desejo ali. Como sujeito, de fato, né? É uma redução assim, ali. Eu ia falar da letra dessa música, que sempre eu me lembro quando a gente fala disso, que às vezes sempre digo palavras repetidas, mas quais as palavras que nunca foram ditas? Essa repetição na narrativa das pessoas mais velhas, elas têm a ver com essa tentativa de se agarrar e de não se perder na história e na própria história, né? Que traz todo um contexto de convivência com os filhos, como é que aquilo foi, né? Voltando um pouco para a temática da alienação parental, né? Assim, a alienação parental com os pais, com os idosos, né? Essa alienação parental chamada de inversa, ela tem um link muito próximo com a questão patrimonial, com a questão financeira, né? Sim. Porque muitas vezes a disputa ou a tentativa de afastamento de algum vínculo desse pai ou dessa mãe ou desses... Tem algum interesse agentário, de controle sim. patrimonial, né? Então, nós testemunhamos, por exemplo, recentemente, lá no Espírito Santo, né, que é o estado de onde eu venho e trabalho lá, um juiz que trabalha com esses processos de curatela, ele convocou nós psicanalistas, né, eu e mais duas colegas psicanalistas que fazíamos o trabalho do Fórum Clínico lá, para discutir esse cuidado na escolha do curador. E ele foi relatando casos tão absurdos, assim, de pessoas que batalharam para ser os curadores daquela pessoa ali específica, né? O pai, a mãe, um tio, até um irmão deficiente, e que estavam tendo o privilégio de viver da renda desse idoso ou desse incapaz, mas lançando o idoso ou o incapaz numa situação de abandono, sem cuidado, sem remédio, sem tratamento médico e às vezes com restrições até alimentares. Sim, né? Sim. Então, assim, essa é uma realidade muito dura, porque fala do comando do dinheiro nas nossas vidas atualmente, fala do lugar que essa população tem estado e do quanto que esse fenômeno da alienação parental ele precisa ser olhado quando se trata dessa população
muito aliado a o que é que está em jogo aí, É. né? Como a gente sempre fala de filmes, né, Cláudia? Tem até um filme que eu acho que é a Cuidadora, um filme americano, que ela, na verdade, ela acaba fazendo vários golpes para poder se tornar... Eu me importo. Eu me importo. Eu me importo. Muito bom, Eu Cláudia. escrevi recentemente, um spoiler, eu escrevi recentemente uma coisa sobre a necessidade, um artigo sobre a necessidade do cuidado com a escolha do curador, e eu usei esse filme porque uma curadora se passa nos Estados Unidos, Isso. né? E ela tem uma empresa, ela é uma profissional que ela seleciona a dedo os mais endinheirados para pegar, e aí ela e tem se toda beneficiar. uma rede que trabalha junto com ela para se beneficiar do dinheiro desses que entram ali como na empresa dela como clientes, né? Assim, como é que vocês chamam? Curador legal? É isso? Curador legal. Mas é uma grande golpista. Exatamente. E é interessante que no início desse filme, isso eu nem coloquei no meu artigo, mas isso... Tá lembrando agora, né? No MesaCast. O filme começa com uma narrativa dela, Marla. O nome dela é Marla. E a Marla vai falando, né, que ela é assim, ela é assado e tarará, como é tudo que ela faz, lá se vangloriando, e ela fala assim, vou falar aqui com minhas palavras, mas é algo muito próximo disso. Ela diz assim: existem na vida 2 tipos de pessoa, né? Os lobos e os cordeiros. Existe aquele que caça e aqueles... Não, existem os predadores e as caças. Existem as caças. Aí ela fala assim, e eu não sou casta. Não sou caça, né? Não sou casta. Hoje eu estou cheia de ato falho, né? Não sou casta, é perfeito, né? Porque ela não tem nada ali de pureza nenhuma, né? Assim... Então, é um filme, assim, é uma comédia que mistura tragédia com comédia. Tragicom. Né? Mas, assim, é um filme que traz essa questão de uma forma muito interessante. Como que o sujeito idoso, sobretudo quando ele tem algum recurso, e aí você tem todos os níveis de ter algum recurso, voltando para o exemplo que você trouxe do seu Paulo, né? Que não era um cliente da Marla, como no filme, mas tinha alguma possibilidade. Isso, e ele só foi visto a partir dessa possibilidade. Daí, né? Que foi exatamente isso que eu coloquei, Claudinha. Ele só foi visto a partir do momento que ele teve um benefício e ele passou a ter direito ao crédito. Até então, nenhum... Ele não era visto, era invisibilizado. Mas, para além das questões financeiras, às vezes existem questões... dessa construção mesmo da vida, da disputa entre filhos daquele que se sente preterido em relação ao outro, que acha que foi preferido. Tem o preferido e o preterido, né? E isso chega aos tribunais justamente dentro dessa disputa. Mas você tem toda a razão. Eu, por exemplo, Cláudia, ao longo aí de 17 anos de atuação, eu nunca peguei nenhuma disputa de curatela de pessoa pobre. Não. Pessoa que não tem renda. Não tem recurso. Não tem recurso. Né? Muitas vezes o que vai ter é o abandono. O que vai ter, na verdade... a necessidade de uma intervenção para que esse abandono não se perpetue. Esse direito à convivência familiar, previsto na Constituição Federal, previsto no Estatuto da Pessoa Idosa... ele acaba não acontecendo. O que acontece é, de fato, o abandono. O que é lamentável, né? Exatamente. Instituições de longa permanência, instituições do Estado, para dar alguma condição para essa pessoa, mas que está muito longe do que a gente gostaria que fosse reconhecido como digno. Para essas pessoas, após de toda uma jornada de uma contribuição de uma vida, elas acabam sendo abandonadas. Então, a invisibilidade aí, eu acho que tem várias perspectivas, né? Tem essa
daquele que não tem a utilidade nenhuma e acaba sendo abandono. Tem uma invisibilidade nesses casos de disputa de curatela, porque muito se aproxima da disputa de guarda entre pai e mãe. A criança é invisibilizada e eles ficam aqui, ó, discutindo quem reúne melhores condições, quando às vezes todo mundo é inadequado. Essas disputas de curatela, às vezes acontece a mesma coisa. Quando você vai ver, não é para ter o viés ou o cuidado com a pessoa idosa. É uma disputa entre eles, entre irmãos, companheiros ou filhos, enfim. Tem um ditado, acho que é africano, que eu acho que é muito pertinente aqui para o nosso assunto e que eu já usei muito para falar da questão da alienação parental ou das disputas de guarda, que diz que quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Sem dúvida. Quem sofre é a grama, porque tá ali os dois pulando em cima da grama. Então, assim, mas você tocou num ponto que eu acho que é importante da gente ressaltar, assim, o que vai se passar na convivência e até mesmo nesses contextos de alienação parental inversa, não é sem alguma ligação com aquilo que foram os alicerces construídos na convivência desse sujeito, que hoje é o idoso ou é o vulnerável, no seu contexto também familiar. Isso que você tocou do preferido, do preterido, eu já escutei algumas falas assim na clínica de eu acho um absurdo eu ter que cuidar da minha mãe porque ela nunca foi uma mãe boa para mim, então por que eu tenho que ser hoje um filho bom, né? E então esses traumas, né? Essas cenas traumáticas, vem à tona, né? Elas vêm à tona quando esse que está ali em posição de necessidade de cuidado começa a demandar, né? E aí, Claudinha, bom... Finalizando, que nós estamos finalizando, a gente hoje fala muito dessa geração sanduíche, né? Que precisa se ocupar dos filhos e, ao mesmo tempo, dos pais, porque a população está envelhecendo. Isso. Né? Se torna o cuidador... que acaba abandonando as suas funções. Acho que isso dá até outro tema para a Mesa Cast, né? Esse cuidador exclusivo que está nessa geração e que não tem nenhuma proteção legal para ele, porque ele abandona muitas vezes estudo, trabalho e tudo mais, e quem sustenta esse cuidador exclusivo. Mas o que eu queria dizer em relação a justamente a alienação familiar inversa é o seguinte: a meu ver, o Estatuto da Pessoa Idosa não tem ferramentas suficientes para tutelar esse direito à convivência familiar que vai promover uma autonomia, que vai promover uma vida mais digna para essa pessoa idosa. Então, eu faço, assim, dentro do arcabouço jurídico, uma interpretação no sentido de que, apesar da Lei 12.318 falar sobre criança e adolescente, a gente pode, sim, por analogia, utilizá-la, porque o artigo 6º dessa lei tem medidas, nem todas a gente consegue utilizar para a pessoa idosa, então, porque a gente não pode falar, né, de suspensão de autoridade parental. Não cabe. Mas nós temos ali medidas que podem ser utilizadas para obstaculizar essa violência psicológica, sim, que é a alienação familiar inversa. Então a gente tem uma advertência, uma multa, um aumento de convivência que a gente pode regular, né, para essa pessoa. Muitas vezes isso é feito, né, Bruna, assim, tal qual o fenômeno da alienação parental com relação às crianças. Mas, às vezes, isso é muito feito também numa dimensão inconsciente. Então, sim, às vezes, essas intervenções, sejam no campo jurídico... São salutares para aquele núcleo. Apontamentos são necessárias para barrar esse processo, né? Assim, às vezes impede a perpetuação. Exato. Quebra ciclos, né? Assim, então é importante que a gente possa falar disso, que a gente possa dar, usando o seu significante aí, que é muito bom, visibilidade a necessidade de que a gente se debruce e olhe para essas pessoas.
né? Porque hoje as pessoas estão num ponto que elas só existem enquanto produzem. Parou de produzir, elas não existem mais. É isso, né? Claudinha. É olhar e enxergar essa heterogeneidade desse grupo que é muito vasto, que a gente só tem uma divisão quando é super idoso, né, pelo estatuto, a partir dos 80 anos. Aham. Mas é um grupo muito heterogêneo e, mais do que isso, é um grupo ainda, a despeito do crescimento dele, invisibilizado, com pouca dedicação da nossa parte enquanto sociedade. Eu coloco isso para Pra todos todos nós. nós, A gente né? precisa que Eu se fiz uma incluir nisso. brincadeira de psicanalista que adora brincar com as palavras, né? Com esse termo envelhecer. Assim, como será que a gente pode envelhecer garantindo o ser, Exatamente. né? Vamos trocar esse ser pelo S e pensar que esse ser precisa estar aí, né? É isso. Precisa ser visto, É isso. né? É isso. É isso aí. Claudinha, muitíssimo obrigada. Estar com você é sempre assim um prazer. São trocas riquíssimas. Eu vou te agradecer também estar aqui. É muito bom conversar com isso. Eu acho que sobre isso, esse diálogo é fundamental, porque isso dá uma ampliada nas nossas visões, né? Amplia o horizonte. Amplia o horizonte. Isso aí.